Feliz sábado a todos e a todas. Que alegria poder mais um dia de sábado estar aqui com vocês, na Igreja Central de Belém de Maria. Você também que nos acompanha pelas redes sociais. Deus continue também abençoando você aí aonde você está. Eu também quero agradecer ao convite que aqui me foi feito. Hoje é um sábado especial, um sábado em que a igreja está comemorando e celebrando também o sábado da criação, onde todo o universo está lembrando que nós temos um Deus criador, um Deus que cuida da gente, onde nós estamos celebrando o último sábado de outubro, lembrando a Deus que Ele é quem dirige a nossa vida. O mesmo Deus que criou no Gênesis é o mesmo Deus que restaurará no Apocalipse. O mesmo Deus que começou a obra, o plano da salvação em Gênesis, é o mesmo Deus que terminará a sua obra no Apocalipse. E como adventistas do sétimo dia, nós somos lembrados de que nós precisamos mais do que nunca temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, nós necessitamos, enquanto Jesus não vem, estar focados, fundamentados na palavra e focados também na missão que Deus nos confiou até que Ele retorne nas nuvens dos céus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus vai abençoar você. A sua presença aqui não é em vão. Muito bem. Estou sabendo que hoje nós temos um pastor aqui também, pastor Alexandre, não é isso? Muito bem, amigo, que Deus continue lhe abençoando o seu ministério também, e que o Senhor continue sendo bênção, conduzindo aí o rebanho do Senhor rumo a Canaã celestial. Amigos, vamos neste momento fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, agradecido Pai seja o teu nome, porque neste sábado especial nós lembramos ao Senhor de que a nossa vida pertence a Ti. O Senhor nos criou, o Senhor nos moldou, o Senhor nos fez com todos os detalhes, colocando a sua impressão única em cada ser humano. E hoje nós estamos, ó Pai, neste sábado, desfrutando dessas bênçãos, de que o Senhor é quem nos dá vida, o Senhor é quem nos dá livramentos, o Senhor é quem nos protege de todos os maus deste mundo, mas o Senhor também é quem sempre esteve e quem sempre está no controle da nossa vida. E neste momento, Pai, a Tua igreja para que o céu se movimente aqui neste lugar. Iremos abrir a Tua santa palavra e queremos, ó Pai, Te pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, compreender e também que através da Sua santa palavra nossa vida possa ser renovada, que nesta manhã possa haver salvação aqui nesta casa. Abençoe cada família representada aqui da Tua igreja, que pessoas também, ó Pai, continue levantando altares familiares através de uma vida de comunhão, mantendo também um bom relacionamento com as pessoas e também cumprir a missão que o Senhor nos confiou, de principalmente levar esperança para as pessoas de nossa casa. Te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Neste momento o homem sai de cena, para que entre em cena o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra semelhante a uma flecha acerte cada coração aqui nesta manhã. Porque essa prece nós iremos encerrar e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém. Amigos, abrem as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 2. Deixa aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 2.
É sempre bom nós lembrarmos que Jesus ele é especialista em restaurar, em curar, em cicatrizar as feridas, em fazer nova todas as coisas. E é interessante que nós, os seres humanos, nós nos esforçamos, nós lutamos para fazer bem as coisas e fazer ali, dar o nosso melhor. E às vezes quando nós abrimos os olhos, nós já destruímos tudo, nós já acabamos com tudo e nós não sabemos como restaurar as coisas. E como Jesus, ele é maravilhoso, porque quando nós acabamos com tudo, ele vem, ele recolhe os cacos do vaso lindo que destruímos, e ali ele vai então reconstruindo e fazendo um vaso novo moldado nas mãos do oleiro. O texto então está no Evangelho de João, capítulo 2. Antes de nós lermos, e gostaria de dizer uma coisa aqui muito interessante, porque as histórias da Bíblia, elas não estão registradas somente para serem histórias contadas por pessoas, mas as histórias bíblicas, elas foram deixadas da palavra de Deus para nos ensinar lições práticas para o nosso tempo hoje. Outro dia alguém me disse assim: João, algumas pessoas me chamam também de pastor, ela diz: pastor, um livro tão antigo como a Bíblia, que foi escrito há muitos séculos atrás, quando a Bíblia foi escrita, a cultura era outra, os tempos eram outra, a maneira de se vestir era outra, a maneira de se portar era outra, a maneira de comer era outra, não havia internet, não havia iPad, não havia nada disso que nós temos hoje. Como é então que a Bíblia, os ensinamentos tão antigos podem servir para nós hoje, no tempo em que nós estamos vivendo? Porque a cultura mudou, as roupas mudaram, a tecnologia mudou, isso é verdade. Mas existe uma outra verdade que nós precisamos saber, que o coração humano, ele não mudou. Pelo contrário, o coração humano, com os tempos, ele acabou piorando. Então o coração humano, ele continua sendo o mesmo coração humano dos tempos antigos, um coração mau, um coração ruim. O coração humano continua tendo também os mesmos medos que o ser humano tinha na antiguidade, que são os medos que dominam o ser humano de hoje. Os complexos que destruíram ali a personalidade dos seres humanos de ontem são os mesmos que destroem a personalidade das pessoas de hoje. Então, por exemplo, o seu filho está brigando com o irmão dele. Dois filhos dos mesmos pais, com o mesmo sangue, brigando por um pedaço de terra. Eu não sei se isso acontece na sua casa, mas Caim e Abel não eram irmãos de sangue. Caim e Abel não eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. E você sabe o que aconteceu? Um deles matou o outro. Então diga, como é que então os ensinamentos bíblicos que foram escritos há séculos atrás e não servem também para os nossos dias hoje? Eles realmente servem. Então é por isso que nós vamos ler o texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós iremos ler apenas 2 versos. Capítulo 2, verso 1 e verso 2. Diz assim o texto bíblico diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Muito bem. Essa última frase, ela me impressiona. O texto diz que Jesus também, ele foi convidado para este casamento. E eu sempre digo, benditas, felizes as pessoas, os casais que convidam a Jesus para estarem presentes no seu casamento. Será que Jesus está presente na sua vida? Será que Jesus está presente no seu casamento? Será que Jesus
está presente no seu relacionamento com os seus filhos, existe uma frase que diz assim: tudo aquilo que nasce de joelhos permanece em pé. Tudo aquilo que começa de joelhos permanece em pé. Seja uma empresa que você abre, se nasce de joelhos, essa empresa vai permanecer em pé. Seja na sua vida profissional, se nasce de joelho, vai permanecer em pé. O casamento, então, se esse casamento começa de joelhos, com Jesus presente como o convidado principal, vai permanecer em pé. A questão é, quando é que começa então o casamento? Será que o casamento começa no dia da festa? Com certeza não. O casamento, ele inicia quando você começa a olhar ao redor, você procura ali uma menina ou um rapaz com quem você quer se casar. E esse começo deve ser como? De joelhos. Esse começo deve ser com oração. O ser humano não foi criado para as coisas feias. Muito pelo contrário. O ser humano, por natureza, ele gosta daquilo que é bonito. Ele gosta daquilo que chama atenção. Ele gosta daquilo que enche os olhos. Um dia, no seminário teológico, o professor, ele disse assim para os alunos: vocês pretendem um dia casar com uma mulher feia, que não chama muita atenção, mas essa mulher é missionária? Ou vocês preferem casar com uma mulher bonita, mas que essa mulher não faz nada na igreja? E aí ele estava ali esperando as respostas dos alunos, e observando, alguém disse assim: olha, pastor, eu prefiro casar com uma mulher feia, mas que é missionária. Aí o professor, ele bateu assim na nuca do aluno e disse: deixa de coisa, seu animal. Como é que você vai casar com uma mulher feia? Uma mulher que você não gosta? Amigos, nós fomos criados para coisas bonitas. Nós fomos criados porque nós, por natureza, gostamos daquilo que nos chama a atenção, daquilo que é bonito, daquilo que é belo. A gente não vai casar com uma pessoa que a gente não gosta, que a gente não sente atração por ela. Então, eu não estou dizendo que você tem que procurar necessariamente um rapaz feio para você casar com ele, ou uma moça feia para você casar com ela. Aliás, não existe pessoa feia. Existem pessoas que brigaram com a beleza e não fizeram as pazes, mas não existe pessoas feias. Não é isso que eu estou dizendo para você nesta manhã. O fato de você se ajoelhar e pedir que Deus dirija o seu casamento não quer dizer que você tem que procurar uma pessoa feia. Inclusive, a feiura ou a beleza de uma pessoa não é uma beleza exterior, é uma beleza interior. Pode ser uma pessoa linda, mas aí você chega perto, você conversa um pouco com essa pessoa e você descobre que ela é horrível por dentro. Tem muita gente que é bonita por fora, mas podre por dentro, que a vontade é de virar do avesso. A beleza, ela não está no exterior também, mas ela em primazia, ela vem do interior. E aí, então você conversa com uma outra pessoa, que não é uma pessoa tão atrativa por fora, não é uma pessoa que chama muita atenção por fora, mas você chega perto dessa pessoa e você descobre que por dentro é uma pessoa muito linda. Porque a questão é que você tem que pedir a direção de Deus, porque um casamento que nasce de joelhos, com toda certeza vai permanecer em pé. E o texto bíblico, ele diz que Jesus, ele foi convidado para estar presente ali nas bodas de Canaã. Quer dizer que quando Jesus está presente, não haverá problema nem dificuldades? Não, queridos, isso não é verdade. Olha, Jesus, ele estava presente nesse casamento e de repente acabou, começou a faltar. A faltar o quê? Naquela ocasião, nesse contexto, começa a faltar o vinho. Eu não vou aqui nesta manhã discutir se esse vinho era ou não um vinho fermentado. Muitas pessoas começam a analisar esse aspecto, mas isso não me interessa. O que me interessa é a importância
substância do vinho, o suco da uva naquela ocasião, a bebida que usava nas bodas, simbolizava naquela ocasião uma alegria, a exuberância, a prosperidade. E eles disseram: olha, o vinho acabou. Era como dizer para a família que a alegria acabou, que a festa acabou, que não tinha mais sentido. Era uma vergonha para a família que estava patrocinando a festa. E o texto bíblico diz que o vinho acabou. Mas Jesus não estava presente naquele casamento? Com certeza. E assim mesmo acabou. Muitas vezes em seu casamento, em sua vida profissional, em sua vida familiar, na vida dos seus filhos, talvez pode acabar o dinheiro, talvez pode acabar o emprego, talvez pode acabar a saúde, talvez pode acabar a compreensão. Às vezes há um mal entendido com os jovens inexperientes, e muitas pessoas acham que porque se amam muito, nunca vão ter problemas, amigos. As pessoas acham que por amar muito vão sempre entender um ao outro, e não é bem assim. E sabe por quê? Porque enquanto estão namorando, enquanto estão noivos, é fácil, muito fácil. Eu estou sempre brincando, mas por trás das minhas brincadeiras sempre existe uma verdade. Eu sempre digo ao namorado ou à namorada que se você quer conhecer o seu noivo e as suas virtudes, basta você diminuir 5 pontos das qualidades e aumentar 20 pontos dos defeitos dele. Esse é o verdadeiro eu. Porque durante o namoro, você mostra a aparência que quer mostrar. Você mostra aquilo que você quer que a outra pessoa conheça em você. Vou dar um exemplo. Talvez seja um exemplo muito engraçado. Maria convida você para almoçar na casa dela. Quando ela termina o almoço, quem é a primeira pessoa a recolher os pratos e levar tudo ali para a cozinha? Maria. Mas você sabe que a Maria, ela nunca faz isso. Ela não tem o costume de fazer isso. E queridos, quem faz isso com frequência é a sua mãe, não é Maria. E por quê? Porque talvez ela não pense assim conscientemente, mas inconscientemente ela está querendo impressionar você. Ela quer que você olhe para ela e aí você diz: olha, essa menina aí é uma gracinha. Essa menina aí é uma menina prendada. E aí você não sabe o que Maria está fazendo isso somente porque você está vendo. Ela está fazendo isso para chamar a sua atenção, para você olhar para Maria e rasgar elogios para ela, porque ela é uma pessoa diferente. Mas ela não faz isso com frequência. Ou então você, talvez, Maria vai à casa de Pedro, e quando chega a hora de sentar à mesa, Pedro é o primeiro a puxar a cadeira para Maria sentar. Pedro é o primeiro a se colocar como um homem de fato, porque ele quer ali agradar a Maria, que é a sua convidada. E aí aquela menina, ela olha para Pedro e diz assim: olha, esse menino é atencioso, esse menino é um menino cortês, esse menino é um menino amável, esse é o meu noivo, olha, eu tenho orgulho dessa pessoa. Agora observe outro dia que você não estiver na casa de Pedro, então ele nem se lembra de puxar a cadeira para sua mãe. Essa é a realidade. Então o que acontece? Você chega ao casamento trazendo uma personalidade diferente de outra pessoa, e às vezes uma cultura diferente, de formações familiares e vivências distintas. Como é então que a compreensão vai aparecer da noite para o dia? É por isso que vai haver dificuldades, é por isso que vai haver problemas. Se você for à palavra de Deus, você vai ver que Deus nunca prometeu para você uma vida sem dificuldades. O que Deus prometeu a você é que em meio a essas dificuldades, vocês jamais estarão sozinhos. Deus estará com você.
Deus, Ele cuidará de você. Deus irá guiá-lo. Ele irá proteger você. Um exemplo que nós temos no Salmo 23. E nesse Salmo, Davi, ele disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Davi, ele não disse assim: eu nunca andarei no vale da sombra e da morte. Ele está dizendo que no caminho nós teremos as dificuldades, mesmo Jesus sendo nosso pastor. Mas ele não está dizendo assim: eu nunca vou passar pelo vale, porque Jesus é o meu pastor, Ele está comigo, então eu não vou passar pelo vale. Não é isso que Davi está dizendo no Salmo 23. Ele diz: o Senhor é meu pastor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Agora você pergunta: mas então qual é a vantagem disso tudo? A vantagem é que quando você tem Cristo, você sabe aonde ir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. E aí está a solução. O Senhor estará com você em meio às dificuldades. No Salmo 46 encontramos uma outra promessa que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus, Ele não prometeu que se Ele estiver presente, o seu casamento não enfrentará tribulações. Ele não prometeu isso para você. O que Ele prometeu é que em meio às tribulações, Jesus de Nazaré estará presente e Ele irá socorrê-lo você, Ele vai ajudar você, Ele fará por você o que você não tem condições de fazer por você mesmo. Mas nunca pense que pelo fato de ter problemas, de ter dificuldades na vida, que quer dizer que Deus abandonou, que Deus não se lembra de você, que Deus não está presente em seu casamento. Não significa isso. Quando Jesus está presente, veja o que diz o texto bíblico com relação às bodas de Canaã. O que os homens fizeram? Correram até Jesus? Infelizmente não. Esse é um erro que nós, seres humanos, cometemos. Em lugar de nós irmos a Jesus diretamente, em lugar de nós abrirmos o nosso coração a Ele, em lugar de nós começarmos a buscar intermediários, nós começamos a buscar tantas e tantas coisas, mas o principal nós não temos buscado. Eu sei que os seres humanos na Terra, de alguma maneira, pode sim nos ajudar algumas vezes. Uma palavra de conselho é sempre bem-vinda. Mas os seres humanos não têm a solução. Os seres humanos não podem fazer aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Então o que esses homens fizeram? Correram até Maria, a mãe de Jesus, foram até ela, e o que eles disseram para Maria? Senhora, ajuda-nos, o vinho acabou, não sabemos o que fazer, nós vamos passar vergonha. Como que a festa vai acabar agora? E o que fez Maria? Solucionou o problema? Claro que não. Aí está uma coisa que nós precisamos entender. A Virgem Maria, ela foi uma mulher extraordinária. Ela foi uma mulher de respeito. Eu sempre digo que Deus não poderia ter escolhido qualquer mulher para ser a mãe de Jesus. E Maria realmente foi uma mulher extraordinária. Foi uma mulher inteligente, foi uma mulher diferente, porém ela não tinha o poder para resolucionar problemas. Ela era um ser humano como qualquer outra pessoa. Ela reconhecia a sua humanidade, ela reconhecia a sua incapacidade. E quando os discípulos foram até ela e disseram: Senhora, ajuda-nos, estamos com falta de vinho. O que ela fez? Levou-os a Jesus e lhes disse assim: querem a solução para o problema? Faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Ele disser. O mesmo conselho de Maria serve para nós hoje também. O seu casamento está passando por dificuldades. Está faltando alguma coisa no seu lar. A felicidade tão sonhada não chegou. Você não sabe o que fazer, não sabe
para onde ir. Então, amigos, siga o conselho de Maria. E o conselho é: faça tudo o que Jesus disser. E o que Jesus ele está dizendo? Ou onde está aquilo que Jesus diz? Nas bodas de Canaã, Jesus ele estava presente corporalmente. Mas onde é que está Jesus? Ele está aqui na sua palavra. A sua palavra é eterna. A sua palavra é poderosa. A sua palavra é sábia. Faça tudo o que ele disser. Ei, abra a Bíblia, entende a Bíblia, analisa a Bíblia. A Bíblia está cheia de princípios para uma convivência sábia, sadia entre os seres humanos. Sejam esposos, sejam esposa, pais, filhos, irmãos do mesmo sangue, sogra, genro, enfim, na palavra de Deus estão os conselhos sábios para uma convivência sadia. Então você quer uma solução para o drama que você está vivendo neste momento? Siga os conselhos divinos, meu filho. Por exemplo, você está sem emprego? Siga os conselhos divinos. Está financeiramente endividado até o pescoço? Existe um ditado que diz que quando a necessidade entra por uma janela, a felicidade sai por outra. E amigos, sabe por quê? Porque mesmo sendo cristãos, mesmo que o cristão não tenha que viver só pelo dinheiro, o cristão não pode viver sem dinheiro. E porque ele também precisa pagar contas, ele também precisa cumprir com seus compromissos. Então o que eu vou fazer? Ei, você está sem dinheiro? O casamento está tendo problemas, talvez por falta de dinheiro. Faça o que Jesus disser. E o que diz o Senhor? Que se você respeita a vontade divina, se você reconhece a sabedoria divina, se você é fiel, devolvendo para Deus aquilo que é de Deus, Ele vai abrir a janela dos céus, Ele vai derramar sobre você bênçãos até que superabundante. Então o que fizeram naquela ocasião os discípulos? Fizeram o que Deus mandou. O que você deve fazer hoje? Faça o que Deus mandar na sua palavra. Siga os conselhos do mestre. Outro dia eu estava viajando, falando com uma pessoa inteligente, muito bem preparada, um profissional de êxito. E na conversa, chegamos à palavra de Deus. E ele disse assim: eu nunca li a Bíblia e eu não quero ler. E eu perguntei a ele: mas por quê? E sabe o que ele disse? É que eu não quero mudar de religião. E eu olhei para ele e falei assim: olha, interessante. Tem gente que pensa que se ler a Bíblia vai mudar de religião, vai mudar de cultura. A Bíblia não tem como propósito mudar a religião de ninguém. A Bíblia ela tem como propósito mudar a vida. A Bíblia tem como propósito dar um novo sentido para a vida. E Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu casamento. Deus quer mudar a sua família. O que eu estou querendo dizer? Veja, amigos, todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos uma vida sadia, uma convivência sadia. Mas todos nós temos a melhor intenção. Você se casou talvez para ser feliz. Você quer a felicidade dos seus filhos. Mas você está caminhando para um lado, pensando que a felicidade está por lá. E não é bem assim que as coisas funcionam. E sem saber, você está caindo no precipício. Sem saber, você está caindo no abismo. E aí você encontra a palavra de Deus, que é como um mapa que diz assim: não é por aqui, é por lá. O caminho que você está seguindo está um pouco equivocado. Então você deixa de caminhar então na direção do precipício e começa a caminhar na direção onde a felicidade está. E aí diga-me uma coisa: você mudou de religião? De que religião nós estamos falando? Você mudou de vida. Você saiu da desesperança
para a esperança. Você saiu das trevas para a luz. Você saiu da morte para a vida. Você saiu da mentira para a verdade. Religião, eu estou falando aqui de vida. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua família. Eu estou falando do bem mais precioso que você tem, a sua família, os seus filhos, o que você mais ama nesta terra. Então, amigos, faça tudo o que o Senhor disser. Mas tem uma coisa, quando você se dispõe a fazer o que Deus ensina na sua palavra, você vai ter problemas. Sabe por quê? Porque você vai ter a impressão, quando você começar a ler a Bíblia, de que o que Deus está pedindo não tem sentido. Parece uma loucura. Parece que algo não está encaixando. E quando a gente lê a Bíblia diz assim, não, isso aqui não. Isso aqui servia antes, mas agora não tem sentido. E a gente começa a querer complicar as coisas. Mas veja, nas bodas de Canaã, o que Jesus falou para as pessoas? Encham essas vasilhas, de que mesmo? De água. Aí as pessoas começaram ali a coçar a cabeça, começaram a pensar, Jesus não está entendendo. A gente não precisa de água, a gente precisa de vinho. Ele deveria nos entender, mas ele não está entendendo. Qual é o sentido dele pedir água se a gente precisa de vinho? A gente não precisa de água. Amigo, você acha que Jesus ele não entende? Ele disse para encher as vasilhas com água, mas ele sabia que eles precisavam de vinho. Só que quando Deus ordena, você não deve discutir com ele. Você não deve falar, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. Porque quando Deus diz que é desse jeito, faça o que Ele disser. Siga o conselho de Maria. Não faça o que você quer. O mundo está acabando. Às vezes o casamento está destruído. A sua própria personalidade está deteriorada. E sabe por quê? Porque em vez de você fazer o que Deus quer, o que Deus lhe ordena, você quer fazer aquilo que você acha que é bom para você. Eu acho que é bom para mim, isso aqui é bom para mim. Ah, amigo, você não tem que achar absolutamente nada. E aí depois chega a noite, você não consegue dormir, você chora, você não sabe o que fazer, você se envolve em problemas e não sabe como sair. Ah, meu amigo, você quer uma vida simples? Eu sempre digo que o cristianismo, ele é muito simples. Não tem complicações. Faça o que Deus diz. E eles encheram as vasilhas. Agora vem a segunda ordem. Agora sirvam isso. Aí eles pensaram, mas Senhor, tudo bem. Até aqui nós lhe obedecemos. Até aqui nós fizemos aquilo que o Senhor pediu. Nós enchemos as vasilhas com água. Mas servir? Como eu vou servir água? O povo não precisa de água. O povo está precisando é de vinho, não é de água, Senhor. Até aqui nós fizemos aquilo que o Senhor pediu. Mas agora para servir água. Mas a mãe de Jesus tinha dito assim, ó, faça tudo o que Ele disser. Não faça só a metade do que Ele disser. Não faça só aquilo que você acha conveniente para você. Façam tudo. E eles colocaram então as águas no copo, bonitinho para servir as pessoas, e de repente já não era mais água, era vinho. E o relato bíblico diz que era o melhor vinho que eles haviam bebido naquela festa. Era um vinho tão bom que o povo pensou assim, por que guardaram o melhor vinho para o final? Por que guardaram o melhor vinho quando todos nós já bebemos? Podiam ter colocado primeiro. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra em seu coração, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na sua família, Ele faz maravilhas, Ele faz milagres. A felicidade posterior do seu matrimônio é muito melhor que aquela felicidade que você achava que era felicidade. Você quer a felicidade? É interessante. Antes de você conhecer a Jesus, antes de você conhecer a palavra de Deus, o que era a felicidade para você?
Talvez um domingo de manhã você reunia ali a sua família, você fazia ali um churrasco, trazia cerveja, reunia os seus amigos, botava uma música, começava a dançar, e aí começavam a ficar meio bêbados de tanta cerveja, de tanta carne, que começava a brigar, começava a ter ciúme da esposa, porque o amigo... Eu lembro que um dia eu recebi uma carta de uma pessoa que estava preso, e ele dizia assim: pastor, eu não queria fazer nada. Eu sempre fui um homem bom, eu sempre fui um homem respeitador, eu sempre fui um bom cidadão, sempre fui um bom pai de família, mas um dia ele fez isso, era o seu aniversário, ele fez um churrasco, comprou cervejas, chamou os amigos, e lá pelas 5 horas da tarde, todo mundo já estava meio bêbado, então o amigo tirou ali a esposa dele para dançar com ela. Ah, meu amigo, aí agora ele arruma um problema. Estavam ali dançando, a esposa com seu amigo. Então, como ele estava bêbado, pareceu ali que o amigo estava tocando a esposa de forma indevida. Então, o que ele fez? Ele entrou no quarto, pegou ali um revólver e deu 6 tiros ali no amigo. E no dia seguinte, quando ele acordou da bebedeira, ele estava preso. Agora condenado de 8 a 10 anos de prisão. Você está vendo? Você está percebendo? Chamam isso de felicidade. Mas quando você encontra Cristo, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você verdadeiramente será feliz. Você não precisa gastar o seu dinheiro em bebedeiras. Você não precisa gastar o seu dinheiro em coisas fúteis. Você não precisa trazer lixo para a sua casa. Você precisa, para você ser verdadeiramente feliz, você só precisa ter Cristo no seu coração. E aí você poderá aproveitar a sua vida. A Bíblia, ela não é um livro de proibições. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida exuberante. Cada manhã você acorda com um sorriso no rosto, com vontade de viver. Porque quando Jesus entra na sua vida, talvez as coisas podem não parecer indo muito bem na sua casa, mas se você tem Jesus no seu coração, você não precisa de mais nada, porque Ele é tudo aquilo que você precisa. Há dificuldades na sua vida? Sim, mas qual que é o problema? Cristo, Ele está conosco. Há dificuldades com seus filhos? Sim. Qual é o problema? Cristo está conosco. Amigos, eu desde pequeno, eu tive a oportunidade de crescer num lar evangélico, num lar cristão. Não adventista de berço, desde pequenininho, os meus pais me mostraram o melhor caminho. Hoje eu tenho 2 pastores pentecostais na minha família, e eu, em breve, serei o 3º. Meu pai, ele foi uma pessoa muito rude, uma pessoa de ponto firme em suas decisões. Mas algo me chamava a atenção quando eu olhava para o meu pai. Todas as vezes que eu levantava de manhã, seja para ir para a escola, ou seja no momento que eu acordava, eu sempre via o meu pai na cozinha, com a Bíblia aberta, lendo o texto bíblico. E eu olhava para o meu pai com aquela Bíblia aberta, e eu pensava assim: um dia eu quero ser como o meu pai. Não em relação ao seu comportamento como pessoa, mas em relação à sua fé. Meu pai sempre foi um homem de fé. E aquilo me chamava muita atenção. Um dia, era 4 horas da manhã. Eu levantei de madrugada, dobrei os meus joelhos no chão, ali na sala, e comecei a estudar a palavra de Deus.
pai, ele levantou, ele me viu ali naquele momento com o Senhor. Ele disse assim: vai dormir, moleque, já está muito tarde. Eu olhei para ele e falei: pai, um dia o Senhor me ensinou que amar a palavra de Deus é o melhor remédio para uma família feliz. E seguindo o seu exemplo, eu estou aqui porque eu quero também ter a minha vida em comunhão com o Senhor Jesus. Esta é a promessa divina. Cristo, Ele está no casamento. E quando Cristo entra na família, tudo vai bem. Há dificuldades? Claro que há. Mas Cristo está presente. Se quando Cristo está presente, você sabe onde ir. Talvez sua casa tenha entrado ali muitas águas no seu barco, que talvez tenha te sufocado, tenha te tirado a sua paz. Mas será que Jesus, Ele não tem faltado na sua casa? Será que você não tem convidado Jesus para estar presente na sua família? Será que por algum momento você tem deixado Jesus de lado? Convide Jesus para estar presente no seu casamento. Convide Jesus para estar presente na sua família. Convide Jesus para estar presente na vida dos seus filhos. Talvez eu esteja falando neste momento para você que esteja com o seu casamento acabado. E às vezes você pensa: o que eu vou fazer? Outro dia uma senhora disse assim: o que eu faço? Eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu não quero que o meu casamento acabe, mas o meu marido disse para mim que já não me ama mais, que o amor acabou. Será que o amor acabou na sua casa? Nas bodas de Canaã, o vinho tinha acabado, mas Jesus estava presente e fez um milagre, e o posterior vinho foi melhor que o primeiro. Em seu casamento o amor acabou? Então, amigos, olhe para Jesus e deixe que Ele faça um milagre, e você vai ver que o amor posterior será muito melhor que o primeiro. Mas Jesus precisa estar presente. Vocês precisam fazer tudo aquilo que Ele mandar. Não faça aquilo que você acha que é conveniente para você. Chegou o momento de você restaurar a sua comunhão, o altar familiar na sua casa, para que você possa dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero terminar essa reflexão mostrando três passos importantes para você restaurar o seu casamento em nome de Jesus. Primeiro passo, se você quiser anotar, pode anotar. Reconheça que você não pode. Esse é o primeiro passo. Porque enquanto você achar que consegue, Deus não vai fazer nada por você. O que Ele pode fazer se você não dá lugar para Jesus? Portanto, reconheça que você não consegue. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. O segundo ponto, reconheça que Jesus, que Deus, Ele sim, Ele pode. Ele pode tudo. Ele não abriu o mar vermelho, Ele não fechou a boca dos leões, Ele não tirou água da rocha. Deus pode. Ele não transformou a água em vinho. Deus pode. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se você não pode, Deus pode. Dê agora o terceiro passo. Vá a Jesus e deixe que Ele faça as maravilhas na sua vida.
entregue-se a Jesus, humilhe-se a Jesus, renda-se a Jesus e diga: Senhor, eu lutei, eu me esforcei, eu fiz a minha parte, mas eu não consigo. Eu preciso de Ti. E quando Jesus entra em seu coração, Ele vai moldando, porque Ele encontra você na vida como uma pedra bruta, uma pedra sem forma. Mas Ele não vê você como uma pedra bruta. Ele vê em você como um diamante, no qual um dia você será transformado por seu amor. Quando você entrega o coração a Jesus, Ele molda você. Por que o casamento não tem harmonia? Porque há duas personalidades brutas, como pedras brutas. Então deixe Jesus lapidar as suas personalidades. Deixe Jesus lapidar os seus temperamentos maus. Deixe Jesus lapidar a sua vida emocional. Então comece na medida em que vocês são salvos em Cristo Jesus. E comece, queridos, a amar um ao outro. Eu quero dar um recado para você que é casado. Ame o seu cônjuge, em nome de Jesus. Diga que ama. Dê a sua vida pela sua família, você que é homem. Seja o sacerdote no seu lar. Você que é mulher, respeite o seu esposo, ame o seu esposo. Vocês que têm filhos, ame os seus filhos. Passe tempo com seus filhos. Eduque os seus filhos no caminho que devem andar. Que Jesus seja o centro da sua casa. Que Jesus seja o centro na sua família. Que Jesus seja o centro nos seus filhos. Às vezes, a gente pensa assim: eu eduquei o meu filho para ser um ícone na igreja. Desde pequenininho ele cresceu nos caminhos do Senhor, mas com um determinado tempo ele se afastou. Eu não sei mais o que fazer. A sua missão como pai e mãe não é somente orar pelo seu filho para que ele volte. A sua missão como pai e mãe é insistir com seus filhos até a morte dele, para que ele volte para Jesus. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele reclame, mesmo que ele chegue até xingar você, mas faça o seu papel como pai e mãe, em nome de Jesus. Que até a morte dele, ele não venha reclamar que não teve a oportunidade, mas que você como pai e mãe insista com ele, para que quando Jesus voltar você poderá subir com sua família nas mansões celestiais. No meio do caminho nós temos dificuldades, nós temos lutas, existem momentos que nós temos dias bons, existem momentos que nós temos dias não tão bons assim, mas Deus está conosco todos os dias, e Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar a sua casa. Sem Jesus você não é nada. Entregue-se a Ele aí onde você estiver. Neste momento você vai ouvir uma canção. Enquanto você escute essa canção, medite na letra deste hino. Se hoje você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça os vossos corações. Que a partir de hoje você possa, em nome de Jesus, ter uma nova família na sua casa. Escute essa música.
Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouvir. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor é tudo aquilo que a gente precisa. Reconhecendo, Pai, a nossa fragilidade humana, reconhecendo que em nós não podemos absolutamente nada. Mas nessa manhã nós entendemos que nós precisamos convidar o Senhor para que entre em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e faça aquilo, Pai, que somente o Senhor pode fazer. É verdade que no meio do laço familiar existem dificuldades, desafios, há momentos de choro, há momentos de angústia,
Há momentos, ó Pai, em que ambos, o cônjuge, às vezes pensam em desistir do casamento. Mas, Senhor, não se afaste de nós. Esteja presente, Pai, não somente nos dias bons, mas nos dias ruins e nos dias de diversidade também. Ensina-nos, ó Deus, a fazer tudo aquilo que o Senhor disser. Às vezes nós nos achamos autossuficientes demais para fazer aquilo que somente é conveniente para nós. E muitas vezes acaba dando errado. Muitas das vezes entramos no precipício porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas, Senhor, que tudo aquilo que não te agrade possa ser afastado de nossas vidas. O Senhor sabe aquilo que é melhor para a nossa família. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Que nós venhamos não apenas fazer pela metade aquilo que o Senhor disser, mas que venhamos fazer tudo aquilo que o Senhor disser para cada casal, para cada filho, para cada pai, para cada mãe. Entregamos, ó Deus, cada família nas Tuas mãos. Que o Senhor brindas, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. Que mesmo em meio às lutas e às dificuldades da vida, nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte. Damos a Deus a Tua paz, nos leva de volta para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um de nós. E que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Essa é a nossa prece que fazemos em nome de Jesus. Amém.